Oi, gente, bom dia, paz do Senhor para todos. Tô com saudade de vocês. A gente sempre fala sobre isso, né? Mas a gente está vendo assim que o que começou a princípio como um afastamento que seria algo temporário já está se estendendo por muito tempo e começou em março e a gente já está em setembro e final de setembro, né? E a gente não tem ainda uma previsão, né? A gente não tem ainda uma previsão de retorno. Vamos assim pedir a Deus que Deus dê sabedoria a esses homens, esses cientistas, os homens que estão pesquisando a vacina, para que pelo menos no início do ano a gente já possa tentar voltar às nossas atividades com mais tranquilidade, né? Os nossos filhos voltarem para a escola, a gente voltar para o trabalho, nós podemos voltar a fazer as coisas que nós fazíamos antes. Eu, particularmente, eu sinto muita falta do trabalho de capelania em hospitais que eu fazia. Foi tudo parado, né? Tá tudo estagnado. E a gente tem que ficar trabalhando à distância, né? E a gente sabe que não é a mesma coisa. Quando a gente fala de acolhimento espiritual, a gente fala de um contato físico, do olho no olho, de ouvir a voz do outro, de sentir a presença do outro. E a gente sabe que para muita gente isso é muito importante, né? E prova disso, a gente percebe, inclusive nos cultos presenciais, a diferença que é de você assistir um culto online e de você estar no culto presencial. É completamente diferente. São as necessidades que nós, como seres humanos, temos, né? Nós sentimos tudo isso. Por isso é tão difícil lidar com tudo isso que está acontecendo. Mas eu creio que assim como todos nós temos pedido ao Senhor por esse tempo que de tanta dificuldade, tempo de perdas, tempo de reflexão. Eu acredito que todos nós temos pedido ao Senhor por uma resposta de Deus. E que nessa manhã nós possamos ser alcançados, ser atingidos por alguma resposta, algum toque do Senhor, alguma coisa que venha ao nosso encontro para nos saciar, nos saciar. Essa matéria que a gente está estudando, ela não tem muito sobre isso, ela não fala muito sobre isso, mas é inegável que nós temos essa necessidade. E é por isso que o ajuntamento do povo de Deus é tão importante. Por isso que a gente está sentindo tanta falta. Vamos iniciar a aula de hoje, apesar do feriado e da chuva. Vamos iniciar mais uma aula de hermenêutica e vamos pedir a Deus que tome a direção desse momento. Amém? Pai amado e querido, nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor. Exaltado seja o teu nome, ó Deus. Tu que és santo, 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 poderoso Deus. Nessa manhã nós colocamos diante de ti nossas vidas, nossas necessidades, Senhor. E pedimos a ti, ó Deus, tem misericórdia de nós. Perdoa as nossas faltas, Senhor. E principalmente, Senhor, toma esse momento de estudo, ó Deus, em tuas mãos. Para que não fique apenas nas palavras, Senhor, mas que o nosso entendimento também seja alcançado, Deus. E que mesmo que a gente pense que é só um momento de estudo, que o teu Espírito Santo esteja presente, nos guiando, nos direcionando, Senhor, e nos fazendo ver, entender e perceber além das simples palavras, Senhor. Trabalhe no nosso viver durante todo esse dia, Senhor. Trabalha na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, nas nossas relações, Senhor. Trabalha em nós, ó Deus, porque nós somos
tão pequenos, tão falhos e tão necessitados de Ti. Colocamos tudo em Tuas mãos porque nós sabemos que Tu és o nosso grande Deus, nosso único e verdadeiro Deus. Tu és o Eu Sou. E Te louvamos por isso. Graças Te damos, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Louvado seja Deus. Então, na última aula, nós falamos um pouquinho, falamos pra caramba, não foi um pouquinho não, falamos muito, né? Falamos sobre os métodos de interpretação da Bíblia, que foram surgindo, né? Sobre a história de interpretação da Bíblia, as formas de exegese, e a gente falou sobre a interpretação midrástica, peste, alegórica, e hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a exegese cabalista, sobre a patrística, para a gente poder entender a influência de tudo isso ao longo desses séculos que se passaram, para a gente poder perceber o que está acontecendo até os dias de hoje, qual foi a influência de tudo isso para a gente, tá? A exegese cabalista, a gente vai falar um pouquinho a respeito dela, e eu sempre vou colocar no final da aula algum material de apoio para vocês poderem ler e entender um pouquinho melhor do que se trata, tá? A palavra cabala vem do hebraico kebel, que significa receber. Isso a gente está vendo lá na página 30 da apostila. Quem já tem a apostila, já pegou com o William lá na livraria e tal, vai acompanhar na página 30. Quem ainda não tem, levanta a mão! Quem ainda não tem, no finalzinho me sinaliza que aí eu coloco, acho que ele já colocou até o PDF da apostila no grupo, não é? Então dá para todo mundo ver, não precisa ficar colocando foto mais não, porque a foto nem dá para todo mundo visualizar direito, mas tem o PDF lá no grupo. Se tiver dúvida, sinaliza que a gente joga de novo no grupo o PDF para vocês poderem se localizar. A palavra cabala vem do hebraico kebel, que significa receber. Isso é, tradições recebidas e aceitas. A cabala é um conhecimento místico, esotérico do judaísmo. Lembrando que o judaísmo é uma seita, tá? Baseado na interpretação oculta da Bíblia. Lembra que a gente falou que eles acreditavam que aquilo que não poderia ser entendido, ser interpretado, aquilo que eles não tinham conhecimento, eles diziam que era místico, era oculto, é isso aí. E então eles foram adicionando alguns elementos de outras religiões, tá? A interpretação desses textos bíblicos que ficavam meio obscuros para eles. Então, para os cabalistas, toda a Torá foi entregue a Moisés no Sinai com cada palavra, cada sinal, cada acento, cada letra ou símbolo dessa Torá, ela tem um significado oculto, tem um poder sobrenatural. E eles usavam alguns métodos para decifrar, para desvendar esse sobrenatural, esse significado oculto do texto, tá? Um deles é a gematria, que substitui as palavras bíblicas por outras de igual valor numérico. Foco aí, olha só. Cabala e numerologia caminham juntas, tá? E outra coisa, todo judeu cabalista, ele rejeita Jesus como Messias e rejeita a Bíblia. Todo judeu cabalista, todo judeu que utiliza a cabala para interpretar as escrituras, para interpretar os textos que para eles são sagrados, que nem todos são bíblicos, tá? Mas são textos que para eles são sagrados, são interpretados por um cabalista que vai fazer uma série de interpretações místicas desvendando aquele texto, tá? E a numerologia, ela tem uma grande influência nessa interpretação de textos, tá? Eles são muito ligados a essa questão esotérica, muito ligados a essa questão de mapa astral, mapa numerológico. Eles são muito ligados a esse tipo de coisa. Depois eu vou colocar para vocês algum material
para vocês poderem ler a título de curiosidade mesmo, só para ter conhecimento e vocês poderem entender do que eu estou falando um pouquinho melhor, porque não dá para a gente alongar muito. O segundo método utilizado por eles é o notaricon. Ele consiste na formação de palavras pela combinação das letras iniciais e finais. Então, eles consideram que cada palavra e letra inicial, né, são a base para outras palavras. Eles pegam, por exemplo, mesa, um exemplo. Pega a letra inicial que é M e a final que é A. Então, ela vai dar sentido a uma outra palavra, vai formar uma outra palavra. E aí a gente vai descobrir o que é que aquela palavra está querendo transmitir. O terceiro método é atemorar. Substituição de palavras por outras. Então, eles pegam essa outra palavra ele pega aquela palavra, substitui por uma outra, extraindo dela um novo significado. Quando termina esse tópico, é importante a gente ressaltar que muitos escribas e rabinos judeus de todas as épocas, eles desenvolveram métodos saudáveis para interpretar a Bíblia, tá? E que tiveram grande utilidade até os dias de hoje. Quer dizer, não são todos os judeus que são cabalistas, que são numerólogos, não são. Tiveram aqueles que tiveram grande importância, que contribuíram muito para a exegese, tá? Um exemplo disso são os caraítas. Os caraítas, eles eram uma seita judaica que surgiu lá por volta do ano 800 antes de Cristo, que consideravam as escrituras como única regra de fé válida para eles, em detrimento das tradições orais. Eles tinham a questão das tradições orais, mas eles entendiam que as escrituras, elas eram a única regra de fé, eles não alteravam nada. Além deles, também tinham os judeus espanhóis do século XVII e do século XV, que também tiveram a contribuição para uma exegese saudável, tá? Então, tem aí aquelas exceções. Vamos falar um pouquinho da exegese patrística também. Patrística, como o nome já diz, vem dos pais da igreja, tá? A palavra patrística refere-se ao estudo da vida e da doutrina dos chamados pais da igreja, que são os líderes da igreja primitiva, quando tudo começou lá atrás. Leigos e bispos, leigos ou bispos, esses leigos aqui são aqueles também que não tinham os seus nomes escritos nos textos bíblicos, como a mulher do fluxo de sangue. Isso é só um exemplo para dizer que esses personagens, eles estavam ali, mas eles não tinham seu nome citado. Tá? O eunuco, o centurião, são pessoas que estiveram presentes nos textos, mas que não tiveram seus nomes citados e que em algum momento elas contribuíram e tiveram uma grande importância. Tá? Que no período que abrange o século I até o século VII, eles defenderam a fé, a disciplina, os dogmas cristãos, forjando a identidade da igreja que estava nascendo naquele momento. Eles tiveram grande importância, tá, para o nascimento da igreja naquela época, naquela localidade. E os primeiros pais nasceram ainda no século I da era cristã. Muitos eram discípulos diretos dos apóstolos, tá? Usavam em seus escritos muitas referências ao Antigo Testamento e ao Novo, que ainda estava sendo assim adequado, definido, né? Muitos escreveram a respeito do sentido claro, literal do texto. E aí a gente vai entrar agora num negócio que é meio complicado. Exegese literal e exegese alegórica, tá? A gente vai ver que isso causou uma grande confusão e causa até hoje, porque tem gente que é chegado no negócio de alegoria e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Vamos lá. Irineu de Leão, em sua obra, um texto, um livro que ele escreveu chamado Contra as Heresias, ele ensina que a Bíblia deveria ser ensinada de acordo com seu sentido claro e verdadeiro, ou seja, literalmente. Você tem que pegar o texto e respeitar aquilo que está escrito literalmente. E acusou os valentinianos de interpretar passagens claras de modo obscuro, ou seja, de usar alegorias.
Os valentinianos eram um grupo que espalhavam heresias, justamente por causa dessa coisa de alegorias. Depois eu vou compartilhar com vocês quem eram esses valentinianos, de onde eles surgiram, tá? O que eles faziam no meio da igreja, no meio de Roma, de Jerusalém. Eu vou compartilhar com vocês quem eles eram, para vocês poderem conhecer um pouquinho melhor. É história. No entanto, contraditoriamente, ele usava a alegoria com muita frequência. Quer dizer, o cara escreve um livro defendendo que a Bíblia tem que ser interpretada de forma literal, mas ele usa alegoria constantemente e acusa o grupo que ele chama de herege, né, de usar as alegorias e trazer heresia para dentro da igreja. Então ele cai em contradição quando ele defende a literalidade do texto e coloca em prática as alegorias. Com isso, ele vai tirando do texto significados não pretendidos pelo autor. Tá? Ele interpreta a Bíblia, por exemplo, o texto lá de Raabe, assim: Raabe escondeu 3 espias e não 2, tá? E que esses 3 espias representavam a Trindade. E essa coisa de usar alegoria em tudo que se lê parece ser uma falha muito comum para aquela primeira geração da igreja, dos líderes cristãos que vieram depois dos apóstolos. Eles começam a valorizar a literalidade bíblica, mas usam a alegoria sem nenhum critério. Eles entendem que é importante respeitar a Bíblia de forma literal, mas eles não abrem mão de utilizar a alegoria rasgado, tá? A moda boi. Isso fica muito claro na Epístola de Barnabé. Quem fez o semestre anterior, não, foi a história da igreja, que a gente aprendeu sobre essas epístolas que não entraram na Bíblia, e a gente falou sobre isso, a Epístola de Barnabé. Ela interpreta alguns textos assim, por isso que esses livros ficaram de fora do cânon sagrado, tá? Ele pega o Salmo primeiro e ele vai começar a falar o seguinte a respeito desse Salmo. Quando o Salmo fala, ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de água, ele pega esse texto e usa para falar do batismo e da cruz. A sua folhagem não cairá. E ele usa isso para dizer que significa que toda palavra de fé e amor que sair da nossa boca será para a causa de conversão de muitos e esperança de muitos. Se a gente for ler direitinho o Salmo primeiro, e quando a gente entende que a gente precisa conhecer a geografia local, os costumes, as tradições, a gente já falou sobre isso muito, 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 e a gente vai entender que o autor está usando uma figura para que aquele que lê entenda, porque ele tá usando figuras do dia a dia, ele está falando de um grupo de pessoas, um grupo de cristãos que vivem do trabalho com a terra, que eles entendem muito bem a questão da agricultura, da necessidade da água para gerenciar bem aquela agricultura, para ter frutos, para ter fertilidade. Ele fala de uma sociedade cristã no meio de uma sociedade pagã, e que ela precisa influenciar e não ser influenciada, que é a questão de se assentar na roda dos escarnecedores. Ele está falando de coisas do dia a dia, coisa que acontece com a gente, sabe? Com o homem comum do campo, o homem, a realidade deles ali. E aí ele começa a carregar essa interpretação desse texto de alegorias, coisas que não queriam dizer isso. Ele está falando de coisas que quando o judeu do campo, quando ele pega esse texto para ler, ele entende, isso aqui é o meu dia a dia, é a minha vida. Eu trabalho no campo, eu sei da necessidade da água, da importância da água para a agricultura, para a minha colheita. Eu sei justamente da importância de ter a água perto da plantação. Eu sei da importância de eu, como homem de Deus, eu não me contaminar, mas sim influenciar aqueles que estão à minha volta.
é isso que ele está dizendo. E o cara viaja. Isso era muito comum acontecer nesse período em que as alegorias estavam brotando, tá? Estavam brotando e estavam influenciando pensamentos. Aí surge um camarada chamado Justino Marte, que ele vai dizer o seguinte: no texto bíblico, lá no Antigo Testamento, na história de Raquel e Lia, ele diz que Lia representa os judeus e Raquel representa a igreja, e que Jacó é Cristo que está ali para servir a ambos. E eu não sei se vocês já ouviram isso, mas tem muita gente defendendo isso até os dias atuais, tá? Eu já ouvi algumas ministrações a respeito disso, até no YouTube, tá? Outros grandes líderes da igreja nessa época, nesse período, que também empregaram esse método alegórico, foram Clemente de Roma, Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna. A gente falou sobre isso na história da igreja, tá? A respeito dos pais apostólicos, a gente pode dizer que a alegoria assumiu um caráter apologético da mesma forma que aconteceu com os filósofos gregos e judeus alexandrinos, tá? Lembra quando a gente falou a respeito da filosofia? Chegou um ponto que eles achavam que eles passavam a interpretar os textos bíblicos de forma filosófica. Tudo tinha que ter uma razão, uma explicação científica. E isso são pensamentos que, se a gente não tiver cuidado, eles entram e eles influenciam de uma tal maneira que deturpam completamente a maneira de você interpretar o texto, tá? E é por isso que a gente precisa ter cuidado, porque tem que haver um equilíbrio, tá? É certo que às vezes você ouve uma ministração ou você lê um texto e de forma literal é uma coisa, mas a partir do momento que você vai esmiuçando esse texto, vai interpretando com todo o devido conhecimento da cultura, da tradição, não é? Tudo isso que a gente vem falando aqui, a gente vai entendendo o que aquele texto quer realmente dizer. Então, a alegoria, nesse sentido, ela trouxe grandes prejuízos, grandes danos para a interpretação bíblica, tá? Por volta do ano 200, duas escolas de pensamento cristão começaram a se desenvolver, que foram a escola de Alexandria e de Antioquia, tá? E as suas concepções hermenêuticas tiveram grande influência na história da igreja que estava surgindo naquele momento. A escola de Alexandria ficava no Egito e a de Antioquia na Síria. E a gente vai falar sobre isso, página 32. No início do terceiro século, a cidade de Alexandria ela era um importante centro de estudos do mundo antigo, tá? O que acontecia naquele período? O povo dava muito valor à educação, à cultura, aos estudos, ao ensinamento. Então, a Alexandria, ela era um lugar onde tinham bibliotecas famosíssimas, grandiosíssimas. Se a gente for procurar na história da civilização, a gente vai ouvir falar sobre isso, que a maior biblioteca que foi encontrada, né, foi a de Alexandria. Eles davam muito valor ao ensino, ao estudo. Então, essa escola, essa cidade de Alexandria, ela era cercada de estudiosos, de filósofos, de pessoas cultas, tá? Era realmente um referencial de um centro de estudos. Nessa cidade, a filosofia grega e judaica, elas se encontravam e se influenciavam mutuamente. Você viver entre gregos e judeus, cada um tem uma contribuição para dar, para somar. E um influencia o outro, isso não tem como ser evitado. A filosofia que corria naquela cidade, naquele tempo, nessa época, era a filosofia de Platão, sob a forma do neoplatonismo e do gnosticismo. Quem já estudou as heresias vai lembrar do gnosticismo, o que era, do quão danoso ele foi para a igreja, tá? Da luta dos pais da igreja,
lá no Novo Testamento para combater o gnosticismo no meio da igreja, tá? O neoplatonismo são as influências de Platão, os pensamentos de Platão como filósofo sobre a interpretação bíblica. Enfim, uma série de dificuldades que a igreja teve que lidar. Os filósofos pagãos de influência grega empregavam o método alegórico para interpretar textos antigos, particularmente Homero, que era um grande filósofo. O grande pensador judeu alexandrino Filo, influenciado por esses pensadores, por esses filósofos, também empregava alegoria para interpretar o Antigo Testamento, ou seja, textos de difícil interpretação, textos que eles não tinham o devido conhecimento, então é mais fácil fazer o quê? Vamos usar a alegoria. Fica a dica. Os líderes da igreja lá em Alexandria, que eram os pais alexandrinos, foram também influenciados por essa hermenêutica. Gente, difícil pra caramba você viver no meio de uma civilização com costumes, pensamento, tudo diferente de você e você não ser influenciado por isso. Se você não for um cara muito vigilante, muito prudente, muito criativo, você vai se deixar influenciar em algum momento, porque aquilo ali acaba entrando, acaba se inserindo, se enraizando. Então, são momentos difíceis para a igreja. Como hoje, o mundo entrando na igreja, não é isso que a gente ouve falar? O mundo está entrando na igreja. São coisas que a gente vê no meio da igreja acontecendo e que a gente acha que é normal. Porque está acontecendo lá fora, acontece aqui dentro também. Um dia, numa aula, eu comentei que você quer ver se a estratégia que o líder está usando é do espírito ou não, preste atenção no que ele está pregando, no que ele está ensinando no púlpito. Porque um líder que acha normal, me perdoem aí quem pensa diferente de mim, mas um líder que acha normal fazer festa fantasia no Dia das Bruxas para os adolescentes, eu não acho que isso seja estratégia do espírito. Tá? Mas, enfim, vamos pular essa parte aí. Vamos voltar para o texto. Os principais líderes dessa escola foram Clemente de Alexandria e o seu discípulo Orígenes, que ambos eles reconheciam o sentido literal das escrituras, mas eles entendiam que a interpretação alegórica era o caminho para compreender o sentido mais pleno da Bíblia. Olha aí. Clemente ele ensinava que as escrituras podiam ter até 5 sentidos: histórico, doutrinário, profético, filosófico e místico. Ai, meu Deus. O histórico, quando você contava as histórias da Bíblia. O doutrinário, que eram os ensinamentos morais, os teológicos. O profético, que incluíam tipos e profecias. O filosófico são as alegorias com personagens como Sara, como Agar. Sara é a verdadeira sabedoria e Agar a sabedoria pagã. E o místico, que são as verdades morais e espirituais. Então, Clemente ele propõe que a escritura deve ser entendida alegoricamente. Por isso ele despertava a arguição dos cristãos, porque as escrituras não são para ser entendida por todos. Não são. Como, por exemplo, de sua exegese, a gente tem como exemplo de sua exegese, a gente tem a sua interpretação do livro de Levítico, lá no capítulo 11. Preste atenção nisso, hein? Onde as proibições mosaicas, aquelas leis mosaicas, que dizem que você não pode comer porco, não pode comer falcão, águia e corvo, elas representam o seguinte, no entendimento deles de forma alegórica: a ânsia impura pela comida, a injustiça, o roubo e a cobiça. E os 2 peixes multiplicados por Cristo, que simbolizam a filosofia grega. Tá? É complicado falar disso porque eu percebo que quando você não tem o conhecimento adequado de um determinado texto, então você começa a inventar coisa, começa a
criar coisas.